Boa noite, sejam bem-vindos ao culto de celebração, hoje especial, culto de ressurreição, porque foi nesse dia, há mais de 2000 anos atrás, que o nosso Senhor ressurgiu. Nós servimos a um Cristo ressurreto, a um Cristo vivo, e a nossa esperança é que Ele volte. Firme esperança, firme convicção, Ele voltará. A qualquer momento Ele voltará para nos buscar. Nós queremos iniciar esse culto com uma oração. Vou pedir aqui minha esposa Daniele. Hoje estou aqui com a minha família, mais uma vez online. Nós pretendemos voltar a fazer os cultos presenciais, mas por enquanto estamos online. Vou pedir ela que faça então uma oração para iniciarmos este culto. Oremos juntos. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor vive. Nós podemos celebrar isso hoje, ó Pai. E essa Amém. certeza nos enche de fé, nos enche de força, nos enche de esperança. Ó Pai, que essa esperança alcance todos os corações que estiverem aqui conosco Sim, nessa Jesus. noite. Ó Pai, porque vivemos tempos difíceis, vivemos tempos de tristeza, mas a nossa esperança, Senhor, ela precisa estar no Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se renova a cada manhã dentro dos nossos corações. Obrigado porque o teu amor está sobre nós, ó Pai. Amém. E nós podemos sentir, Senhor, o teu cuidado, o teu carinho para conosco. Aceite nosso louvor neste momento, ó Pai, que é de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que ainda não se inscreveu, né? Eu te peço, se inscreva no canal, compartilhe esse link agora com outras pessoas, para que juntos nós possamos celebrar ao Rei que está vivo. Amém? Vamos olhar para a cruz agora e vamos receber, né, desta mensagem que a cruz traz para os nossos corações, as certezas. Vamos receber os benefícios dela. Eu olho para a cruz. Aleluia. Quebrantado, linhado. Eu olho para a cruz eu do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Cante conosco. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Aleluia! O amor daquela cruz nos constrange. Ele podia ter descido, mas ele preferiu morrer por mim, por você, pela humanidade. E merecida vida, graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Não é verdade? Cante conosco. Me redimiu e me mostrou quanto és fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Aleluia. Me justificou, me redimiu. Me redimiu e me mostrou quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Mais uma vez pela cruz. Chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Por seu amor, fui quebrantado. Quebrantado por seu amor. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos continuar adorando esse que veio e se tornou luz para as nossas vidas, direção, sabe? Nós temos hoje a certeza de que estamos caminhando na luz, caminhando na direção do Pai. Nós temos hoje esta convicção de que temos paz com Deus. E isso não porque somos bons, porque somos melhores, não. Cristãos não têm nada de melhor do que as pessoas, somos todos iguais. Mas fomos encontrados por esse amor que hoje também te encontra, que hoje também está disponível por você. Só resta você aceitar esse convite como um dia eu também aceitei. Eu não nasci assim. Jesus disse para Nicodemos, um é o nascimento, sabe, físico, mas outro é o nascimento do Espírito. Outro é quando nós nos entregamos a Ele e Ele nos dá uma nova vida, sabe? Ele coloca em nós o seu Espírito. Ele nos traz quebrantamento de coração. E assim nós podemos viver essa nova vida. Vamos dizer, aleluia. Eterno Rei, exaltado
Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Diga comigo, eu nunca saberei o preço dos meus pecados para a cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados para eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Por isso somos resta, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mais uma vez para encerrar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és tão maravilhoso, Senhor, para mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Alex, você leva para mim, por favor. Passa o dedo no teu escurinho ali da tela. Que bom que você está aqui conosco. Que bom que você permaneceu até agora. E esse é um momento de também recebermos da parte de Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Isso, tá joia. Só isso, Catarina. Obrigado. Por isso vamos orar mais uma vez. Olha comigo, Senhor, nós queremos te louvar, porque Deus não é sobre nós, não é sobre como nós estamos, sobre as nossas vidas, não é, Deus, sobre o nosso mundo, sobre aquilo que podemos fazer ou deixamos de fazer, não. Agora, Deus, é sobre o Senhor, que a nossa atenção se volte para o Senhor, que o nosso coração se volte para o Senhor, para quem Tu és. Que enquanto ouvimos essa palavra também possamos continuar Te adorando. Porque, Deus, enquanto alimentamos do Teu Espírito, da Tua palavra, Deus, nós também, Pai, Te louvamos, nós Te glorificamos. Como crianças, Deus, saudáveis, que se alimentam bem na casa dos pais, aqui nós estamos, Deus. Somos a Tua casa, somos a Tua habitação. Venha falar conosco. Venha, nós queremos, nós desejamos a Tua palavra ardentemente. Como a criança deseja o leite materno. Nós queremos ouvir a Tua voz. Fala com o nosso coração. Fala no nosso íntimo. Ministra fé nas nossas vidas. Nós queremos, Deus, receber do Senhor nessa hora. No nome de Jesus. Coloca a mão assim na direção do seu coração. Diga: o meu coração é terra boa. Para ouvir a Tua palavra. Vai se preparando. Sabe?
Desliga aí tudo que possa te interromper nessa hora, tudo que possa estragar esse momento. E se liga no Senhor. Busque lá a palavra de Deus, né, a Bíblia, para que você leia conosco. Nós vamos trabalhar hoje no texto de Hebreus 10, de 1 a 31. Não vamos ler todos, mas estando com a Bíblia aí, você pode ser capaz de anotar aquilo que Deus fala ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Hoje nós celebramos a Páscoa, celebramos a nova vida concedida por Jesus, sabe? O sacrifício perfeito, numa morte terrível, que pagou os pecados por um ser humano horrível, imperfeito como eu, como você, e hoje nós temos paz com Deus. E a Páscoa é isso, é o início de uma nova história, mas não podemos achar que é só uma fase porque as luzes mudaram, né? Porque comemoramos uma data. Não. Sabe, quando falamos de uma nova história, é tempo de decisão, é tempo de, sabe, entregarmos para Ele aquilo que nós não entregamos ainda, é tempo de entendermos aquilo que Ele tem preparado para nós e começarmos nele, na força dele, pela graça dele, uma nova história. Assim como Paulo disse, né? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe, agora a vida que eu vivo não pertence mais a mim, pertence ao Senhor. É Ele que me comanda, é Ele que diz, né? Mateus, não mais isso. Mateus, não mais esse tipo de atitude, não mais esse tipo de comportamento. É isso que é Páscoa, queridos. Uma passagem de uma velha vida, uma vida na carne, para uma vida no Espírito. E muitas vezes passamos pelo deserto porque não estamos acostumados com essa nossa nova vida. Não sabemos o que fazer, não sabemos como fazer. Mas Deus nos ajuda no caminho, a palavra dele nos orienta, o Espírito Santo dele nos convence. Sabe, e nessa data, né, nós devemos reunir a nossa família e testemunhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Sabe, isso precisa ser passado às futuras gerações, os feitos, as grandezas do nosso Deus. Sabe, você já fez isso hoje? Se não fez, traga, sabe, a família agora para perto, sabe? E diga para eles, olha, vamos assistir esse culto e vamos ouvir, sabe, o que significa a Páscoa? O que Deus, né, quer de nós como família. Ah, queridos, a Páscoa revela o cumprimento de um plano que se iniciou há muito tempo atrás, antes mesmo da terra existir. E quando eu ontem estudava esse texto de Hebreus 10, como que o meu coração arder de ver como que a Trindade, como que o Pai e o Filho, né, ali naquele momento de conversa, decidiram o meu e o seu futuro, planejaram, sabe? Esse plano começa assim, né? Ali no início de Hebreus 10, a Bíblia fala que Deus Pai e Deus Filho estavam reunidos, e os dois discutiam como que os sacrifícios humanos eram impossíveis, né, através dele, de consertar a vida do homem, de resolver a vida do homem, porque ano após ano, eles continuavam fazendo sacrifícios e sempre se lembravam daquilo que eles tinham feito. A condenação não cessava, a falsa culpa não cessava, sabe? E aí Deus, então, virou para Jesus e mostrou para ele uma missão. Disse para ele, olha, eu vou te dar um novo corpo, está aqui o plano, como que vai ser, sabe? E Jesus olhou para aquele plano, os dois pensaram, poxa, é muito arriscado, mas ao olhar para a humanidade, a sua condição e toda a maldade que Jesus avistou dali do céu, ele prontamente disse ao Pai, sabe, olhando para o rolo do livro, ele viu que o plano já estava determinado e ele disse para o Pai, Pai, pode deixar, eu quero fazer a tua vontade. Ele não hesitou. E chegou a hora, Jesus tomou o corpo, né, se encarnou como homem, viveu uma vida perfeita, sem pecado algum, precisou, sabe, aprender o que era obediência e aguardou por 30 anos, até que pudesse cumprir o seu ministério na terra, sabe? E cada passo que ele dava confirmava o que estava escrito nas 60 profecias e 270 ramificações dessas profecias escritas no Antigo Testamento. Ele ainda completou a obra treinando 12
discípulos. É claro que um se perdeu, mas os outros 11 foram fiéis. E não somente isso, mas completou tudo que o Pai lhe pediu, entregando a sua própria vida naquela cruz, espontaneamente, como um cordeiro que vai para o matadouro e não reclama. Jesus também foi um cordeiro, um sacrifício perfeito. Como nós dizemos, um homem perfeito, que morreu de forma injusta, mas ressuscitou. E hoje está sentado no trono, aguardando o momento de vir e colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele tem todo o poder. Nele, sabe, está todo o poder. Ele tem toda a autoridade. Sabe, muitas vezes a gente olha para esse mundo e acha que ele não tem o poder. Mas lá do céu, sabe, ele tem todo o poder. Ele tem todo o controle. Ele só está aguardando o momento para vir e reinar e consumar todas as coisas. E o mais importante para nós hoje, ele não nos deixou sozinhos. Ele viu que a primeira aliança era falível, mas a segunda aliança é aperfeiçoada. Porque hoje nós recebemos da parte dele, nós recebemos o seu Espírito. E é através do seu Espírito que nós nos tornamos testemunhas verdadeiras. E nós podemos ter essa paz no nosso coração. A paz com Deus. Se Jesus já morreu e aceitamos o seu sacrifício, já não resta qualquer sacrifício. O preço já foi pago. A morte já foi vencida. E sabe, meus irmãos, nós não podemos desprezar este sacrifício. Nós não podemos desprezar e rejeitar tudo aquilo que foi feito. Sabe? De tudo isso ser apenas uma bela história, não. Isso não pode ser apenas uma história para ser contada na Páscoa. Isso precisa ser vivido. Isso precisa ser encarnado em nós. É por isso que hoje eu quero falar também nesse texto sobre ser livres dessa apostasia. Mas o que é apostasia, pastor? É negar a nossa fé. É rejeitar o lugar onde nós nascemos. Sabe? É desprezar a doutrina santa. É desprezar o papel da igreja. É perder a comunhão com Cristo e com o corpo. Quantos não estão vivendo assim? Quantos já não estão desanimados, desistiram, perderam o primeiro amor, a alegria da salvação? E esse texto aqui, de Hebreus 10, vai nos dizer sobre isso. Sabe, a partir do verso 19, eu queria que você lesse comigo até o verso 31. Está dizendo assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima, o dia da volta de Cristo. Porque se continuarmos a pecar de propósito, recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, isso lá no Antigo Testamento. E aí ele fala que imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível, pois, é cair nas mãos do Deus vivo. O verso 19 começa dizendo: portanto, ou seja, diante disso tudo, dessa história que eu contei, sabe, do plano divino para salvar o homem, sabe, desse amor perfeito que veio e nos encontrou através de Jesus, sabe, da certeza que nós podemos crer, porque nós servimos a um Cristo ressurreto, ele não está morto, ele viveu. Mais de 500 testemunhas o viram, sabe, subindo aos céus. Diz assim: portanto,
tenham coragem, tenham ousadia, sabe, intrepidez. Se nós formos vencidos pelo medo, pelas lutas, pelas notícias ruins, pelas desculpas que muitas vezes nós damos, nós nunca vamos experimentar o caminho de Deus. Nós nunca vamos experimentar aquilo que Jesus conquistou por nós naquela cruz. Paulo diz para Timóteo, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não te deu espírito de medo, meu irmão, de covardia, mas antes de poder. Sabe, um poder que vem dele, não um poder para detonar as pessoas, mas um poder para vencer as dificuldades, um poder para vencer a carne, um poder para vencer as tentações, de amor e de moderação. Sabe, os três precisam caminhar juntos. Né? Não basta ter poder, não basta ter só amor, tem que ter poder e tem que ter amor, e tem que ter moderação, sabe, para aguardar com paciência no Senhor, para entender que nós não somos, né, Deus, não é nossa vontade, é a vontade de Deus. E ele diz que a gente precisa dessa ousadia para quê? Para entrar pelo sangue de Jesus por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Queridos, a dinâmica de acesso a Deus mudou. Não é mais por sangue de animais, não é mais por obras humanas, não é mais por meio de sacrifícios, não é o Espírito dado para alguns super-heróis de antigamente, não. O Espírito é dado a todos, porque através do sangue de Jesus, nós podemos ter acesso ao Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar mais reservado, mais interno, de um tabernáculo que tinha 3 partes. E ali habitava a presença de Deus uma vez por ano. Apenas o sumo sacerdote poderia entrar com uma roupa especial, depois de ter feito rituais especiais. Amarrado uma corda na sua perna, com uma saia cheia de sininhos que pareciam romãs. E ali ele levava o sacrifício, sabe, para expiar o pecado do povo, para que Deus pudesse aceitar um sacrifício que não era perfeito ainda, mas que servia para aquele tempo. E ali, se ele tivesse algum pecado, ele morria na presença de Deus. E a Bíblia fala que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, e não foram homens que rasgaram, porque ele se rasgou de cima para baixo. E através do corpo de Jesus, ou seja, do sangue dele, nós temos acesso a Deus. Queridos, que clareza, que é a palavra de Deus. Mas nós não podemos ficar tímidos. Nós precisamos recorrer a Ele com ousadia para sermos salvos. Nós precisamos ir até Ele com ousadia para encontrarmos graças para vencer, graça para vencer. Quantas vezes a gente quer ir na nossa própria força e nós nunca vamos vencer na nossa própria força. Mas nós vamos vencer por meio da graça dele. E aqui fala que nós precisamos de 4 coisas, sabe? Para ter acesso ao trono de Deus. Para ir até Deus sem pecado. Para ir até Deus, sabe? Sermos cheios do Espírito e recebermos dele graça. A primeira coisa é um coração sincero. A palavra sincero vem de sincera, sem máscara, sem fingimento, alguém verdadeiro, genuíno, real, alguém autêntico, sem hipocrisia, sem mimimi. Ou seja, nós nos achegamos diante de Deus de maneira pura, com o coração puro e íntegro. Somos seres íntegros, queridos. Temos que nos entregar por completo a Deus. Nós não podemos ter um coração dividido, sabe? Um pouco em Cristo, um pouco no mundo. Um pouco da nossa vontade e um pouco da vontade dele. Não. A cada dia nós precisamos ser aperfeiçoados por meio dessa graça. O próprio Davi disse assim em Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, olha só, cria, não está pronto. Nós precisamos permitir que ele crie, nós precisamos deixar que ele nos ensine. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus. Diga isso nessa hora, cria em mim um coração puro. E renova dentro de mim um espírito que não se pode abalar, que tem firme confiança no Senhor, que vive, sabe, a real esperança da tua promessa na sua vida. Mas fala também que nós precisamos nos aproximar em plena certeza de fé. E fé não é conhecimento intelectual de Deus, mas é um conhecimento prático, é intimidade, não vem da razão, fé vem do coração. É conhecer a pessoa de Deus, a sua mente,
o seu caráter. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. O que importa é que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador, presenteia, dá presentes, surpreende aqueles que o buscam. E a verdadeira fé, queridos, é aquela que nos leva à obediência. É aquela que nos faz, sabe, ao ouvir a palavra do Senhor, obedecer. Fé sem obediências é morte. Fé sem obras é morte. E às vezes a gente entende obras apenas como caridade, no sentido, né, mais moderno de caridade, de fazer coisas boas, de dar uma cesta básica. Não. A verdadeira obra que o Senhor quer, quando nós ouvimos o querer dele, que muitas vezes é até não dar. Sabe? Não dar um dinheiro para alguém que vai se drogar. Sabe? Não manter, sabe? Às vezes um relacionamento que está te prejudicando. Não tolerar mais uma atitude, tanto na vida de uma outra pessoa, como na sua vida. Às vezes até da sua vida. Você está agindo com falta de fé. Sinceros, com coração sincero, em plena certeza de fé. Mas ele diz mais duas coisas. Purificado de má consciência. Essa purificação, ela age tanto no passado, como no presente e no futuro. No passado, porque nós não temos que viver mais em condenação, queridos. Jesus removeu a nossa dívida, Jesus rasgou a nossa dívida, Jesus tomou a chave das mãos do diabo, que achou que tinha vitória, e ele venceu todos os seus inimigos. No presente, porque nós temos essa liberdade para acessar o Santo dos Santos. Não são pessoas perfeitas que se aproximam do Santo dos Santos, são pessoas quebrantadas, pessoas que estão dispostas a mudar, pessoas que não desperdiçam a graça de Deus. Nós não precisamos viver uma falsa culpa que Satanás quer, sabe, colar na nossa mente, quer lançar sobre nós. Não. Sabe, aqueles pecados que nós já cometemos e já foram colocados aos pés da cruz, já não valem mais sobre nós, já foram anulados. Nós não precisamos viver mais como fantoche na mão do inimigo. Nós não precisamos viver mais amarrados diante disso. E também, no futuro, na presença de Jesus, seremos eternamente e completamente puros. E a Bíblia também fala, e o corpo lavado com água pura. Somos seres integrais. Até o nosso corpo precisa ser santificado, bem cuidado, pois é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Paulo pergunta isso para a igreja. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus? A que vocês não pertencem a vocês mesmos? É uma pergunta em grego que já tem embutido um sim. Porque vocês foram comprados por preço. E nós sabemos que o preço foi altíssimo. Assim, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês, ou seja, é através do nosso corpo, cuidando bem dele e usando, sabe, os nossos sentidos, os nossos membros para o bem. Sabe, aquele que batia no seu filho, não bata mais, use as mãos para dar carinho, use as mãos para ensinar. Aquele que xingava a sua esposa, não xinga mais, mas a trate com amor e respeito. Aquele que maltratava os seus vizinhos, dizendo coisas horríveis, não faça mais isso. Aquele que fofocava, não fofoque mais, não use a sua boca como membro nas mãos do inimigo. E no verso 23 diz assim, guardemos firmes a confissão da esperança. Nós precisamos viver, mas também falar e viver aquilo que nos dá força para nos manter de pé. Eu hoje, preparando essa mensagem, me lembrei da vovó Marina. Um beijo, vó. Vovó Marina, né, quando trabalhava conosco, ou eu trabalhava, né, com ela chegou antes de mim, na escola que a nossa igreja tinha. Ela era tipo uma disciplinária, a responsável muitas vezes por conversar com as crianças, sabe, ajudá-las a entender aquilo que elas fizeram de mal. E às vezes a gente tinha que tirar elas da sala e levávamos para a vovó Marina. E a vovó Marina via que aquela criança estava nervosa e dizia assim, respira, Jesus, levanta os braços. Respira, Jesus, se acalma, se aquieta. Sabe, se aquieta. E colocava a mão no coraçãozinho, e colocava a mão,
né, na cabeça daqueles meninos e orava por eles, até que eles se acalmavam. E quem não amava a vovó Marinha? Mas por quê? Porque Jesus se manifestava através da vida dela. E ela ministrava a vida de Jesus na vida daquelas crianças. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter o tempo todo Jesus como evidência da nossa solução, da nossa salvação. Jesus como âncora, sabe, da nossa vida. Jesus como um porto seguro. É todo o tempo, vivendo, respirando, guardar. Sabe, não é no sentido de esconder, não é no sentido, sabe, de ter só para você, não. Guardar aqui é no sentido de você viver essa realidade, de você manter firme essa confissão. No verso 24, também tem uma palavra importante para nós nesse dia. Cuidamos de nos animar uns aos outros, admoestando uns aos outros. Isso só é possível na realidade do discipulado, dos pequenos grupos ou encontros individuais, com fins de crescimento intencional e de prestação de contas. Sabe, quem não é humilde, queridos, não dá conta de viver relacionamentos autênticos e sinceros, porque não consegue ouvir a verdade, porque não consegue, sabe, usar os seus dons. Precisa amadurecer, precisa vencer o orgulho, precisa se submeter e se relacionar na base do amor e da aceitação. Não deixemos de nos congregar, verso 25. Muitos dos sem igreja entraram na onda apenas de frequentar quando querem, de serem visitantes, e a desculpa é que pastor não presta. Sabe, por causa de um pastor que caiu, e a mídia então pegou esse caso. Então, hoje, pastor não presta. E aí, por causa de um padre que, né, foi pego na pedofilia, padre é pedófilo e pastor é ladrão. Eu não conheço nenhum pastor pessoalmente ladrão. Eu conheço centenas de pastores, todos homens de Deus, que tiram às vezes da sua dispensa para dar e alimentar alguém da sua igreja, que dão do seu tempo de lazer, do seu tempo de descanso, do seu tempo da família, para alimentar o mover espiritualmente em todos os sentidos. Mas porque alguém te disse isso, porque a mídia tem dito isso, você tem crido, né? Ao invés de crer na palavra de Deus, que diz que nós precisamos estar no corpo. E essas pessoas não se envolvem, não se relacionam. Vejo pelo menos dois problemas nessa atitude, como eu falei agora há pouco, a falta de maturidade e o orgulho. Né? Ou são muito infantis, estão sendo levados por qualquer onda, né, que diz sobre isso, ou estão agindo em orgulho, não querem ser tratados. E aqui, na congregação, que ele diz, façamos admoestações. Não é um chamado para congregar, mas para se relacionar. Só vivendo relacionamentos autênticos, nós seremos confrontados em amor, e isso nos dará a oportunidade de intencionalmente viver uma vida de crescimento. Queridos, se nós não nos relacionamos, nós não amamos, e se nós não amamos, nós não conhecemos a Cristo. E por que tudo isso? Por que viver dessa maneira? Porque o dia se aproxima. Sabe, é uma das razões que ele coloca isso. Você tem vivido a expectativa da volta de Cristo a cada dia? Você tem vivido essa expectativa dele aparecendo nos céus e te resgatando os santos, aqueles que têm a sua natureza? A igreja primitiva vivia assim. A igreja primitiva, sabe, testemunhou a ressurreição de Cristo. E é porque eles viviam Cristo ressurreto, é que eles tinham entusiasmo, motivação, sabe, para viver a cada dia dessa forma e também para levar o evangelho a todas as pessoas possíveis. E é por isso que aquela igreja alcançou a geração da sua época. A Bíblia diz, porque onde dois estiverem reunidos em meu nome, nem a própria Bíblia só, é o próprio Jesus, né? O Filho de Deus, ali eu estarei. Sabe? Nós precisamos nos reunir mais, orar mais uns com os outros. Talvez você tenha caído porque não tem orado. Talvez você não tenha tido força porque você não tem se dado a conhecer pelos dons que Deus dá aos seus irmãos. E no verso 26 a 31 nós lemos aqui como que nós não podemos brincar com aquilo que o Senhor nos deu. É gratuito, mas custou um preço altíssimo.
Nós não podemos nos desviar disso. É tão fácil, queridos, deixarmos ser enganados. É tão fácil viver, sabe, sem resolver conflitos na nossa, cada um na sua, mas com alguma coisa em comum. E o algo em comum é um pecado. A propaganda do cigarro. É tão fácil alimentar pecados de estimação, ou dizer que o meu pecado não é tão ruim assim, ou mesmo achar justificativas bíblicas para a nossa loucura, pegar textos fora de contexto para justificar algo que Deus já te disse. Não entra nessa, meu irmão. O problema é que aquilo que o Espírito Santo já te disse e não foi resolvido, se torna uma fortaleza, uma iniquidade. Pecado é errar o alvo, mas iniquidade é pior. É insistir no erro. É teimar, mesmo conhecendo a verdade, e dizer, isso não vai me fazer mal. Por mais, ou por menor que você pense que é, porque nenhum pecado é pequeno demais. Quantos têm ouvido uma mensagem e não têm tomado posição, não se movem? Ouvir a verdade e não tomar posição e não vivê-la é muito perigoso, meu irmão. Por quê? Porque você se torna responsável por aquilo que você ouve, por aquilo que você sabe. E a dureza de coração pode vir se você viver no pecado. E, consequentemente, vem a mornidão. E o que Jesus fala sobre a mornidão? Que se nós não formos frios, nem quentes, mas mornos, ele nos vomitará. É a palavra lá para a igreja de Laodiceia. Ele disse, era preferível que você fosse frio. Mas como você não é frio nem quente, você é morno, eu vou te vomitar. Queridos, não vivam na apostasia. Não desperdice a graça de Deus manifesta na cruz através de Jesus. Sabe, ela é gratuita, como eu disse, mas custou um alto preço. Sabe, não foi de graça para Deus. Hoje é tempo de Páscoa. Tempo de tomarmos a posição e vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. Tomarmos um novo rumo nele, submetendo-nos a ele, entregando-nos a ele, permitindo ser tratados e mudados, resolvendo as pendências espirituais. Jesus foi para a cruz sem levar nenhuma mágoa e rancor, mas ele levou o seu. E ele já morreu por eles. Por que você ainda está vivendo por eles? Por que você ainda está ressuscitando aquilo que já passou? Por que você ainda está pescando o pecado? Por que você ainda está, com essa desculpa, deixando de ouvir a palavra de Deus? Hoje é tempo de Páscoa. E Páscoa significa pular. Sabe, o anjo da morte pulou aquela casa. Sabe, muitas vezes um anjo tem entrado da morte. A destruição tem vindo. E você não sabe a causa. Mas eu quero te dizer, conserta a sua vida com Deus. Busca Ele e Ele vai te mostrar. Uma nova vida Ele tem para você. Porque Ele morreu exatamente para isso. Para tirar o medo de você. E te dar coragem. Para tirar a incredulidade, te dar fervor. Para tirar, sabe, toda a culpa. E te trazer perdão. Para tirar toda a mágoa. E restaurar o seu ser por completo. Eu quero orar por você nessa hora. Senhor, muito obrigado, porque nós não temos como pagar teu sacrifício naquela cruz. Só nos resta te agradecer, só nos resta viver uma vida que te agrada, uma vida que alegra o teu coração. Senhor, nós te pedimos hoje, leva de diante dos nossos irmãos toda, Deus. Pai, desculpa humana, toda, Deus, Pai, atraso, toda falsa culpa, que eles possam viver hoje uma nova realidade de vida no Senhor, sendo sinceros, agindo com fé, Deus, sendo fervorosos, sim, Jesus, vivendo sem máscara, sem hipocrisia, mas uma vida autêntica diante do Senhor. E que não seja apenas a sinceridade, mas que seja uma sinceridade que leva à obediência, que leva ao conserto, que leva, Deus, Pai, à mudança. Sim, Deus, eu te peço, toca na vida de cada um hoje e faz aquilo que a Páscoa, Deus, tem como propósito fazer nas nossas vidas. Mudarmos, transformarmos, nos
fazer experimentar a realidade de vida da graça do Senhor Jesus. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado por você nos acompanhar até aqui. Eu quero dizer para a nossa igreja que nós, domingo que vem, vamos ter o culto presencial, mas dentro dos esquemas, né, de todo cuidado, sabe, com, né, termômetro na porta, com álcool em gel, com as máscaras disponíveis ali para quem não levar, mas leve a sua, com as cadeiras afastadas, sem encostar um no outro, sabe, conservando a vida do nosso irmão. E nós vamos realizar a ceia do Senhor na semana que vem. Nós vamos adiar de hoje para a semana que vem. Isso não significa que a gente não está sendo abençoado. Você está sendo abençoado hoje, amém? Nós nos lembramos aqui do sacrifício de Jesus. A Bíblia não diz que a gente tem que celebrar um dia ou outro. Nós precisamos ser flexíveis. Então nós vamos fazer dessa forma, porque nós queremos cear juntos. Então prepare aí o seu pão, o seu suco de uva durante a semana, para que no domingo que vem nós possamos fazer a nossa ceia presencialmente e também com aqueles que estiverem online. Nós queremos lembrar que as nossas células estão funcionando de maneira online. Quer participar de uma célula, quer viver essa realidade, sabe, de relacionamentos autênticos, de uma vida, né, em obediência à palavra do Senhor. Viva em grupos pequenos, viva a realidade do discipulado, seja confrontado com a palavra de Deus, seja ministrado pelos dons das pessoas. Entre em contato conosco que nós vamos te orientar como fazer parte de uma célula. Na quarta-feira, nós também vamos fazer o culto presencialmente, se assim Deus nos permitir, e às 19h30 ali na igreja, transmitido também online. E na sexta-feira, às 21 horas, nós temos orado e clamado ao Senhor, né, por essa terra, pelas nossas vidas. Participe conosco. Amém? Se você também deseja abençoar esse ministério, não a minha vida, mas uma igreja que está estabelecida ali em Nova Lima, uma igreja que tem alcançado pessoas através, né, de tantos ministérios, né, também pode também fazer seu depósito na conta da igreja, né, se você deseja, procure-nos, nós vamos informar para você e você vai poder ofertar. E você que é membro, não se esqueça de ser fiel e dizimar, e o Senhor há de te abençoar por causa da tua fidelidade. Amém? O Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, a sua casa, no nome de Jesus. Amém.